Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de sistemas operacionais e hoje vamos fazer uma revisão sobre o capítulo 1, né? Vamos relembrar um pouco o módulo 1. Primeiro, vamos resolver os exercícios, então vamos direto para o nosso primeiro exercício, né? O exercício do módulo 1. Carregando aí. Pronto, então esse aí é o nosso exercício do módulo 1, certo? Vamos corrigi-lo. Primeira questão, um sistema operacional pode ser encarado sob dois aspectos, máquina virtual e gerente de recursos. Explique cada um deles. Bom, máquina virtual é uma máquina abstrata, é uma máquina feita por algoritmos. Então, assim, é uma máquina realmente virtual, certo? Então, é uma máquina abstrata, de alto nível, que é o que o usuário vê do hardware. O usuário não vê o hardware físico, ele vê o hardware lógico, vamos dizer assim. Uma máquina virtual. As interfaces, as funções da máquina estão disponíveis para o usuário através das interfaces. As funções do SO estão disponíveis para o usuário através das interfaces. Então, essas interfaces é o que a gente tem como máquina virtual. É o que esconde a máquina real. E o gerenciador de recursos é a parte do SO que controla, que gerencia, né, todos os recursos que a máquina tem. Certo? A gente sabe que a máquina virtual é uma parte muito grande do nosso SO. Né? O gerenciador de recursos é uma parte pequena, certo? É o kernel do SO. Então, o kernel do SO é uma parte muito pequena, é o que é o nosso foco de estudo na disciplina. Né? É o gerenciador de recursos, a parte do SO que controla, né, disponibiliza todos os recursos da máquina. Controla e disponibiliza. 2. Cita e explica os ambientes de computação que o SO pode encontrar. Então, ele pode encontrar, quando a gente fala em ambientes, a gente está falando de que tipo de máquina pode receber o meu SO, certo? E a gente pode ter o ambiente centralizado, que é uma máquina só, uma máquina que não está ligada a uma rede de computadores, né? Pode estar ligada à internet, é claro, mas não há uma rede local, assim, é uma máquina única, centralizada. Eu tenho uma de rede, que aí é uma máquina que está ligada em uma rede de computadores, uma rede local de computadores, certo? Eu tenho o embarcado, que é uma máquina com menos recursos que um computador normal. Então, o meu SO vai ser instalado numa máquina com poucos recursos, recursos limitados. Eu tenho o servidor, um ambiente servidor, que é quando o SO vai ser instalado em uma máquina que presta serviço a outras máquinas. E o ambiente distribuído, que é onde o meu SO vai ser instalado na nuvem. Né? Os pedaços do SO estão separados na nuvem. Então, não tem o meu SO na máquina, ele está online, ele está fora da máquina, está nas nuvens. É o SO distribuído. Que já vem aqui a terceira questão, né? Fale sobre a principal característica dos SOs distribuídos. Então, o SO distribuído é aquele que não está completamente instalado na máquina, certo? Eu instalo na minha máquina uma parte, né, uma comunicação com a nuvem, e o resto das funções do SO estão na nuvem. O restante do SO está online. Eu preciso estar online para acessar o meu SO, para acessar os recursos do meu SO. Assim como qualquer outro aplicativo que está na nuvem, né? Muito bem. Quarto, qual o propósito das chamadas ao sistema? A chamada ao sistema, o propósito é proteger o kernel, né? Proteger o kernel e o hardware, certo? É a barreira entre o modo usuário e o modo kernel. É o limite, onde começa um e termina o outro. Então, todas as requisições que vão para o baixo nível, que vão para o modo kernel, tem que passar por uma system call, uma chamada ao sistema, certo? Ele que protege o hardware e o kernel de qualquer intromissão por parte do usuário. Para que serve o shell, interpretador de comandos, e por que ele não faz parte do SO? Na verdade, o shell ele é um componente do SO, mas ele não faz parte do kernel. Ele está fazendo essa pergunta aqui, ele não faz parte do kernel. O shell é o interpretador de comandos. O usuário dá um comando de alto nível na sua máquina virtual, ele dá um comando, e esse comando tem que ser traduzido por um comando de baixo nível. Então o shell faz essa tradução do comando de alto nível para o comando de baixo nível. Mas ele não faz parte do kernel, faz parte da máquina virtual do SO, certo?
Então, quando a gente manda um comando para ele, ele converte para o baixo nível, e aí, com o comando já no baixo nível, é que vai parar na System Calls. E de lá é que vai realmente entrar no baixo nível. Certo? Se te explique as estruturas que um SO pode ter. Então, quando a gente fala em estruturas, a gente está falando na organização das funções do SO. Como as funções do SO estão organizadas. Então, nós temos a estrutura monolítica, onde todas as funções estão conectadas a todas as outras. Vimos que essa parte, essa estrutura é uma estrutura muito rápida, mas muito cara. Porque se eu tiver 1 milhão de ligações, se eu tiver 1 milhão de funções, perdão, se eu tiver 1 milhão de funções, cada uma dessas funções vai ter que estar ligada a outras 1 milhão, né, quase 1 milhão menos 1 de funções. Então é ligação que não acaba mais, é muitas ligações. Isso encarece o meu sistema, né? Antigamente, quando meus SOs eram leves, tinham poucas funções, aí fazia sentido fazer monolítico, né? Hoje em dia não tem tanto sentido assim. Eu tenho em camadas, ou em camadas que pode ser de duas formas, de maneira hierárquica ou de maneira de anel. Mas as duas trabalham de formas diferentes, mas para fazer a mesma coisa, que é a comunicação somente com a camada de cima, com a função que está na camada de cima e com a função que está na camada de baixo. Então cada função só tem 2 ligações. É bom porque é barato de se fazer, mas é uma estrutura lenta, porque quando eu quiser acessar uma função que esteja muito abaixo na hierarquia, certo? Eu vou ter um atraso aí, né? Porque eu vou ter que passar em várias camadas até chegar na função que eu quero. A outra estrutura que eu tenho é o micronúcleo, onde eu tenho um SO, uma parte do SO instalado na máquina, a parte que vai se comunicar à rede, e muitas funções do SO no servidor. E aí os clientes precisam acessar a máquina para que a máquina faça essa comunicação com as funções que estão no servidor. Eu tenho o cliente servidor, que é o nosso distribuído, né? As funções do SO estão espalhadas na nuvem, e eu não sei precisar onde estão, mas o sistema as encontra quando eu preciso delas. E eu tenho máquina virtual. Na máquina virtual, as funções estão agrupadas por grupos de afinidade, e além dessa organização interna de agrupamentos por afinidade, eu também tenho as funções do SO rodando em cima de outro SO, como uma máquina virtual hipervisor 1, tipo 1 ou hipervisor tipo 2. Certo? No caso do tipo 1, o meu SO roda em cima de um SO muito simples, que seria o nosso dual boot, e no hipervisor tipo 2 é um SO completo rodando em cima de outro SO completo, que aí seria uma máquina virtual, por exemplo, um VM, aqueles VMbox, que você pode instalar o SO dentro de outro SO. Então são as formas com que eu tenho as funções do SO organizadas, as estruturas do SO. Sétima questão, cite e explique como pode ser classificados os SOs com múltiplos processadores. Então, eles podem ser classificados de maneira fortemente acopladas ou fracamente acopladas. Os fortemente acopladas são sistemas que possuem seus recursos, suas CPUs, ligadas por barramento. Então, fortemente acopladas, ligação por barramento. Fracamente acopladas, ligação por estruturas de rede, certo? Por isso que ele fala fortemente e fracamente, né? Os fortemente, porque não tem como eu separá-los. Eles são ligados por barramento, é um dual core, é um quadricore, é um octacore, não vou tirar um... Eu tenho um octacore e não tem como eu tirar um assim de maneira fácil. Então eles estão fortemente acoplados. Já no caso de um cluster, de um grid, eles estão ligados em estruturas de rede, então basta eu desconectar a máquina da rede que ele sai da minha estrutura. Certo? E no caso dos fortemente acoplados, eu tenho 2 tipos, que são os simétricos e assimétricos. Os simétricos, todas as CPUs são iguais, que é o caso do octacore, né, os fortemente acoplados simétricos. E eu tenho também os assimétricos, onde existe uma CPU que controla as demais, chamada de CPU mestre. Geralmente em servidores eu tenho isso. No sistema caseiro são simétricos, né, todos são iguais. Mas nos grandes servidores eu posso ter uma CPU, alguns CPUs com responsabilidade de controlar as demais, né, até para dar uma agilidade maior ao processo. No caso dos fracamente acoplados, eu também tenho os de rede e os distribuídos. No caso dos de rede são os clusters.
onde as máquinas são conhecidas, as máquinas são homogêneas, e no caso do grid, que é o distribuído, as máquinas estão espalhadas pela nuvem e eu não consigo identificá-las com precisão, né? Onde elas estão, ou que recursos estão nos oferecendo. Certo? E lembrando que no cluster as máquinas são dedicadas ao cluster, no grid não. As máquinas podem estar fazendo outras tarefas e também servindo ao grid. Certo? E no oitavo, se te explica os tipos de organização funcional dos barramentos em sistemas com multiprocessados. Quando ele fala em barramento, ele está falando dos fortemente acoplados, né? E eu tenho 3 tipos de barramento. O barramento único, que é um barramento só para todas as CPUs, todas as memórias, todos os periféricos. É uma forma barata, mas com bastante tráfego. Eu tenho os cruzado, onde cada barramento de memória, cada memória tem o seu barramento dedicado, né? Só para cada memória. E as CPUs e periféricos estão ligados a esses barramentos. Eu tenho menos tráfego, porque cada pente de memória tem o seu barramento, né? Então, eu posso ter paralelismo aí. Mas ainda tem algum tráfego, porque eu posso ter 2 ou mais CPUs querendo usar os mesmos endereços próximos de memória, né? No mesmo barramento, e aí vai ter um tráfegozinho. E o último é o multiport. E o multiport não tem tráfego, certo? Porque eu tenho um barramento dedicado para cada memória, entre cada memória e periférico, e entre cada memória e CPU. Então tem um barramento de memórias aí ligados a cada CPU e a cada periférico, os barramentos diferentes. É o multiport. Ele é mais caro, mas como ele não tem tráfego, então fica muito mais rápido. Certo? Bem, esse aí foi o nosso exercício do módulo 1, certo? E agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho do slide. Vamos dar uma olhadinha no slide de novo, vamos relembrar alguns conceitos do slide, certo? Vamos para lá. O nosso slide do módulo 1. Então está aqui o slide do módulo 1, certo? A gente começou vendo o conceito de sistemas operacionais, né? Vimos o conceito empírico, de sistema e tal. E aí fomos afunilando o conceito até chegar no conceito formal. Aqui o conceito de Deitel. E aqui o conceito de Tannenbaum, conceito mais enxuto, né? Que o sistema operacional é uma máquina virtual e um gerente de recursos. Uma máquina virtual, quando ele facilita a vida do usuário. Um gerente de recursos, quando ele controla e disponibiliza os recursos da máquina. Certo? Aqui eu tenho um diagramazinho mostrando os elementos que a gente conhece aí, né, do sistema de computação. Lembrando que o nosso foco é aqui, ó, o nosso foco de estudo é só aqui, que é o quê? O kernel do SO, né, o núcleo do SO. A máquina virtual, que essa parte está aqui em cima, a gente não é o nosso foco. E essa linha vermelha, ela está representando exatamente as system calls. Então, essa linha vermelha aqui representa a system calls, essa barreira entre a máquina virtual e o gerente de recursos. Certo? É o protetor do meu gerente de recursos e, consequentemente, do que está abaixo dele, né? Os firmware, as microinstruções, os próprios dispositivos físicos de hardware, certo? Protegidos no modo kernel, modo protegido pelas system calls. Certo? Componentes do kernel, né? São os nossos 5 capítulos que nós estudamos aí, né, além do capítulo 1, né, o gerenciador de processos, de CPU, que é o escalonador, de memória, de arquivos e o de periféricos. Aqui um pouquinho da história dos SOs, então é importante vocês conhecerem a evolução dos SOs. Primeiro as máquinas não tinham SOs, depois vieram os SOs monotarefa, depois vieram os SOs multitarefa, certo? Depois vieram os SOs gráficos e ligados em rede, e depois SOs com sistemas avançados, sistemas de comunicações bem avançadas, como os middlewares, plug and play, a USB padronizada. Então é um dado importante esse histórico aí. Ambientes de computação, nós vimos no exercício, né? Eu comentei eles, acabei de falar eles no exercício. As metas do SO são as qualidades que um SO deve ter, né? As qualidades que o usuário aprecia no SO, né? Nós vimos aí muitas delas. Alguns usuários prezam por mais ou por menos
né? Alguma é mais importante, alguma menos importante, e aí isso varia muito de usuário para usuário. System Calls, já falei, né, o que protege o núcleo, o hardware. Tá aqui a figurinha bem legal, ó. System Calls protege o kernel e o hardware, certo? Da máquina virtual e das aplicações do usuário, certo? O interpretador de comandos, que converte os comandos de alto nível para o baixo nível, né? Ele faz parte da máquina virtual. Ele permite esconder os detalhes, né, do hardware. Eu boto comandos simples e converto para os comandos mais trabalhados, vamos dizer assim, do baixo nível, certo? As estruturas do SO, como já falei, né, que são as formas de organização das funções do SO, acabei de explicar elas no exercício, certo? Aqui há monolíticos, as funções todas com todas, em camadas hierárquica e anel, aqui o micronúcleo, cliente-servidor, né, as funções nas nuvens, o máquina virtual, né, um SO rodando em cima de outro e tal, e as funções organizadas por grupo de afinidade, e o exonúcleo, eita, faltou o exonúcleo lá no exercício. Na verdade, é um SO de exonúcleo para desenvolvedores, porque ele libera, ele permite que o usuário acesse o kernel diretamente, certo? Então, é só para desenvolvedores, certo? Esse exonúcleo, ele vai clonar a máquina real, certo? Para o usuário, vai permitir que ele tenha esse acesso a essas máquinas, certo? E vai liberar um conjunto de recursos, né? Então, é uma coisa que a gente não deve fazer para qualquer tipo de usuário. Deixar o núcleo fora do modo protegido. Tipos de SOs, aqui em relação à execução dos aplicativos no SO, os mais antigos são os monotarefas, né? Só roda um aplicativo por vez, e nenhum mais pode ser executado enquanto o aplicativo da vez não acabar, inclusive o próprio SO. Eu tenho os multitarefa, que são os de execução alternada. Eu tenho alternância na CPU, né? Um pouquinho de cada um rodando, de maneira que dê a ilusão de simultaneidade, mas é só uma ilusão, como a gente já viu. Eu posso ter um usuário só ou vários usuários acessando. E eu tenho os três tipos aí, o batch, que é processamento em lote, geralmente servidores. Eu tenho o tempo compartilhado, que é a nossa multitarefa comum, aquele que a gente usa no nosso dia a dia, o usuário final utiliza. E os tempo real, que são os SOs dedicados a tarefas que requerem realmente o tempo real no sistema, certo? E os multiprocessadores, como já expliquei também, né? Fortemente acoplados, fracamente acoplados e tal. Essa explicação eu acabei de fazer ali no exercício. Aqui um quadro resumo. Multiprocessamento, como executar os processos? Então, os processos, eles são compostos por duas coisas que precisam ser executadas, que é o código e as bases de dados, certo? Quando eu tenho múltiplas CPUs, eu posso dividir o meu código e os meus dados entre as CPUs, dividir ou não, né? Então, eu posso fazer o SIND, onde eu não divido nada, eu boto o código inteiro em uma CPU e a base de dados inteira em outra CPU. Então, imagine que eu tenho aqui 4 cores. 1, 2, 3, 4. Eu coloco meu código todo numa, minha base de dados toda na outra. Pronto, é o SIND. Não divido nada. Eu posso usar o SIND, que é o SISD, né? E aqui é o SIND. Então, no SIND, eu posso dividir apenas as bases de dados. A base de dados eu posso jogar um pouco aqui, umas consultas aqui, outras aqui, e concentrar o meu código só numa CPU. Esses dois aí, tanto o SISD quanto o SIND, eles não são utilizados na prática, né? Eles sobrecarregam algumas CPUs e deixam as outras ociosas, né? Porque mesmo eu repartindo as bases de dados, consulta as bases de dados são coisas simples, né? São coisas muito mais rápidas em relação a todo o restante do código, certo? O que é que ele pode usar? Ele pode usar o MISD, que é quando ele centraliza a base de dados, mas distribui o código, que é o mais pesado, né? Ou o MIND, quando ele divide tudo, certo? Obviamente que eu tenho que ter um gerenciamento maior das coisas, mas é o momento em que eu divido tudo. Então, SISD, SIND, MISD e MIND, né? São esses
siglas aí para simples instruções, simples dados. Então, simples instruções, não divide as instruções. Simples dados, não divide os dados. Múltiplas instruções, divide as instruções. Múltiplos dados, divide os dados entre as CPUs. Aqui, para ajudar nas identificações, né, o identificador de usuário, identificador de grupo, identificador de processo, ajuda a identificar o aplicativo no meio de tanta divisão, né, pedaços do aplicativo e tal. Então, esses identificadores ajudam bastante. Obviamente que os SOs podem usar outros, aqui são os principais. E também falei no exercício a questão dos barramentos, né, o único, barato e com muito tráfego, o cruzado, né, que é um custo mediano, tráfego mediano, o multiporte com vários barramentos dedicados, certo? Aí é tráfego zero, mais custo alto. Ok? Esse aí foi o nosso capítulo 1, revisão do nosso capítulo 1. Qualquer dúvida, vocês sabem, né? Coloca lá na plataforma, no Classroom, coloca no WhatsApp, nosso grupo de estudo, certo? E vamos lá, pessoal, não deixe para estudar em cima da hora, não. Vão estudando, que é muito assunto. Não confie na consulta, não, porque para consultar tem que ter estudado. Se não estudar, até para consultar vai ser difícil. Valeu? Obrigado, pessoal, e até a próxima.